Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez, Tiago por aqui, falando em mais um vídeo, trazendo mais um vídeo para o canal, a Escola Dominical. E quero dizer que para mim é um prazer poder estar aqui fazendo esse trabalho, divulgando aí nas redes sociais. E mais um vídeo então, na lição 3 hoje, nós vamos falar aqui a respeito de Acabe e o profeta Elias. E será aí de grande valia para o nosso aprendizado passar um pouco sobre a história, né, desse rei que foi um rei perverso e que tantas coisas aconteceu no seu período de 22 anos aí reinando sobre Israel. Então vamos lá. Nossa lição, já falei, Acabe e o profeta Elias. Bom, nosso texto áureo diz assim: saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Esse é o nosso texto áureo para a lição, que está em Deuteronômio, capítulo 7, verso 9. A nossa verdade prática está assim: Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia abundantes. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. Olha só, vamos atentar a isso. A leitura bíblica em classe. 1 Reis, o capítulo 16, do verso 29 e 30, que é a introdução do que nós vamos falar. O capítulo 17, do verso 1 ao 7, a profecia, né, que os céus estariam fechados. E o capítulo 18, do verso 17 ao 21, o encontro de Acabe com Elias, tá certo? Então, para a nossa introdução, como eu já disse, Acabe foi um perverso rei, não é? Ele fez aí coisas abomináveis ao Senhor. Ele, no capítulo de número 16, do verso 31 ao 33, eu anotei aqui, coloquei como introdução da nossa aula, da nossa lição, que você pode também levar aos seus alunos, e você que me assiste como aluno, já vai meditando nisso, vai pensando nisso. Olha só, Acabe, né, foi um rei tão ruim que ele serviu, se curvou, levantou um altar, fez um bosque. Isso nós encontramos no capítulo 16, do verso 31 ao 33. E depois, mais tarde, a gente vai ver que a Bíblia, a Escritura deixou assim para nós: ele se vendeu. Olha a que ponto chegou esse homem, um homem da realeza, um homem que era para ser ali o exemplo para toda a tribo, né? Toda a nação de Israel, na verdade o reino do norte agora, né? Ele se vendeu. Isso está lá em 1 Reis 21, 25, capítulo 21, verso 25. Então, ele fez tudo isso. E aí a gente para e pensa um pouco a respeito disso que eu estou falando. Olha só, ele serviu outros deuses. Nós estamos falando da questão de servidão, nós estamos falando a questão de uma vida que serve a Deus. A proposta da revista passada, nós vimos lá na lição O Diaconato, nós vimos que a proposta de servir, né, e essa diaconia, esse serviço que se presta não só, né, como um simples serviço, mas algo que você faz para o reino e se dedica ao reino, existe uma importância, de uma tal relevância isso na vida da pessoa, certo? E nós servimos a Deus, mas Acabe, contudo, preferiu servir a Baal, a Zera, né? A Será. Ele se curvou. Quem se curva diante de alguém é porque devota a ele tudo aquilo que ela expressa, tudo aquilo que ela é, em o gesto de se curvar. Ela está dizendo que é submissa. Ela está dizendo que se submete a tudo aquilo que a quem ela se curva diga ou faça.
certo? Então todos os preceitos que acompanhavam, toda a tradição, a liturgia, enfim, a respeito de Baal, ele se curvou a esse Deus, né? Esse falso Deus. E o terceiro ponto que eu coloquei aqui, levantou um altar. Olha só, nós levantamos altares também, não é assim? Nós levantamos altares também. É claro que no sentido figurado, por quê? Nós levantamos o altar da oração, da adoração, nós levantamos, não é? O altar do estudo, nós temos um espaço onde nós temos um momento em que nós estudamos a palavra de Deus, então tudo isso são altares na nossa vida, mas altares que são levantados de forma figurada, repito mais uma vez, ao Senhor nosso Deus. Nós fazemos isso ao Senhor, levando a nossa pessoa, levando tudo aquilo que nós somos a Deus, né? Buscando as coisas do Senhor, tentando nos encaixar, tentando captar a vontade de Deus, não é? Nós sabemos bem a vontade do Senhor, está expressa na Bíblia, isso é claro, mas nós estamos sempre procurando fazer um pouco mais, um pouco melhor, não é? De repente está fazendo de um jeito, ore a Deus, procure uma outra forma de fazer, enfim, para que você possa acertar, né, ter uma vida assertiva na presença do Senhor, na presença de Deus. Então ele levantou um altar, né? Olha só, Acabe levantou um altar aos outros deuses. Ele fez também um bosque, né, onde se adorava vários deuses ali, né? Até eu não me lembro aqui a referência que fala que adorou aos Baalins, né? Que são vários deuses. E depois, mais à frente, ele se vende no versículo 25 do capítulo 21, ou seja, ele deixa com que a esposa dele o domine no sentido do que fazer e como fazer, enfim. Ele foi um homem que se deixou levar pelas fracas emoções, tá certo? Uma pessoa que tem o poder de conhecer ao Deus e saber a origem dele. Ele sabia muito bem qual era a origem dele. Ele não era uma pessoa que simplesmente chegou ali, foi colocada no trono e agora vai começar a reinar o povo de Israel ali, o reino do norte, e e caiu de paraquedas ali. Não, ele sabe muito bem a raiz dele, né? Nós sabemos que o povo judeu, o povo hebreu, eles levam muito a sério a questão da sua linha, né? Quais são os seus ancestrais. Então, ele sabia bem, ele conhecia, ele sabia quem era Deus, quem era o Deus dos seus antepassados. Ele sabia perfeitamente, mas aí ele escolhe outra coisa também, um detalhe interessante que nós estamos falando desde a outra revista, a questão das escolhas que nós tomamos, né? A questão daquilo que nós observamos e tomamos aquilo para nós como escolha. Olha, eu escolhi isso, eu quero isso para mim, né? E Acabe, ele escolheu servir outros deuses e deixou de lado o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso, que ele sabia bem que o povo de Israel é um povo escolhido desse Deus. Então, com tudo isso, né, ele casou-se, já citei aqui a respeito de Jezabel, casou-se com a ímpia Jezabel, assim o texto da revista nos traz, e aí eu coloquei, a Bíblia diz, né, que é filha de Etbaal, né, ou seja, rei dos Sidons. Mas por que Etbaal? Porque ele era um sacerdote de Baal, tá certo? E que era adepto, então ele é adepto a Baal, ou seja, casou com uma mulher, uma pessoa que não era próprio para um israelita casar, e aí ele faz justamente ao contrário. Depois, mais para frente, a gente vai ver na lição essas referências, mas estamos aqui na introdução, né? É muito interessante como que uma pessoa que tem tudo para poder servir bem ao Senhor, uma pessoa que tem tudo para servir bem ao Senhor, escolhe servir o próprio ventre, vamos dizer assim,
né? Prefere servir a própria carne e deixa de lado o prazer de poder servir ao Senhor e sentir a alegria que é de servir a Deus, o Deus que é vivo, o Deus que nos contempla. Muito bem. E a revista também sai assim, colocou assim: suas más ações provocaram uma grande seca em Israel. E aí a consequência, né? Episódio que mais tarde colocou frente a frente com o profeta Elias. Muito bem. Então essa foi nossa introdução. O casamento de Acabe com Jezabel é o nosso primeiro capítulo. E o primeiro ponto desse primeiro capítulo diz assim: as consequências de escolhas erradas. Mais uma vez, vai falar dessas consequências, né? E eu coloquei uma pergunta para a gente pensar aqui, o que diz assim: quais são as consequências que teremos se as escolhas forem erradas? As piores, né? As piores. Quando você está para tomar uma decisão, fazer a sua escolha a respeito de um determinado assunto na sua vida, você sabe bem o que é, o que não é. Se você talvez não sabe, você não saiba qual é a melhor opção, ore ao Senhor e Ele vai te mostrar, Ele vai te conduzir, Ele vai te levar à melhor opção da escolha. Dê tempo, espere com que as coisas amadureçam, espere com que as coisas, Deus faz com que te leve a essa boa decisão. Porque isso você tem a chance, né? Você tem o poder de tomar a decisão, mas você não vai ter poder de evitar a consequência. Ela vai vir sem que você possa influenciar a consequência. E o casamento com Jezabel foi um ato mais do que repudiado pelo Senhor, não é? Ela servia, né, a deusa Acera, era ligada, que era essa deusa, são dois deuses, né? Nós estamos falando de Acera e Baal. Na cultura, esses dois deuses eram ligados intimamente, né? Um com o outro, tá certo? Então, começava por aí as barbaridades que esse falso deus, esse deus, pseudo-deus, trazia na sua cultura. Eu coloquei aqui um ponto de um versículo da passagem de Êxodo 34, do 11 ao 16. Eu não quero ficar lendo muito Bíblia, porque eu acredito que você que me ouve está com a Bíblia e é interessante que no vídeo você pode pausar e ler, mas eu quero acompanhar com você essa leitura, achei muito interessante. Êxodo capítulo 34, 11 ao 16 nos diz assim: guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lançarei fora diante de ti os amorreus, os cananeus, e os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus. Guarda-te de fazeres alianças com os moradores da terra onde hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Olha, mas os seus altares derrubareis, e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis. Porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, é um Deus zeloso, para que não faças aliança com os moradores da terra, e quando eles se prostituírem após os seus deuses, ou sacrificarem aos seus deuses, tu, como convidado deles, comas também dos seus sacrifícios. E tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos e as suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses. Façam que também teus filhos se prostituam com os seus deuses. O compêndio, né, os 5 livros, os primeiros 5 livros ali, essas leis, elas existiam já no tempo de Acabe. Já era para ele ter tomado uma decisão de servir a Deus, mas ele preferiu e escolheu servir os deuses estranhos. O livro Quem é Quem, de Paul Gardner, diz assim, encontrei um trecho que diz assim, lá a respeito disso, a respeito da vida
de Acabe e de Jezabel, estava dizendo assim: a facilidade de assimilar as culturas ao redor e as suas várias manifestações religiosas sempre foi e será a questão que mais preocupa os homens e mulheres de Deus. Tá certo? Nós precisamos observar as consequências erradas aí, das escolhas erradas. Como eu disse, nós temos o poder de escolher, mas não temos o poder de escolher a consequência. Escolher a decisão está conosco, mas escolher a consequência não está conosco. Você vai ter que encarar a consequência e passar por ela. Bom, ainda nas consequências das escolhas erradas, né, quais foram as consequências dessa escolha, né, de Acabe, tratando-se do povo, o seu reino? Bom, foi a ruína moral, ruína espiritual e a ruína social. Veja, Samaria se tornou um centro religioso de Acera e Baal, onde era para ser o centro, um povo que identificava o Senhor, agora tem essas indicações, essas referências. Olha a referência que o povo escolhido por Deus acabou escolhendo. O centro religioso de Acera e Baal, tá certo? A gente está aqui falando, né, a respeito de Acabe, a respeito de Jezabel, a respeito de Elias, nós vamos falar também. Mas nós precisamos, na escola dominical, em todas as aulas, em todos os momentos, nós precisamos fazer com que aquilo que nós estamos ouvindo e aprendendo se reflita na nossa vida, no pessoal, no particular. Nós precisamos olhar, analisar, aprender, mas filtrar e trazer para nós onde aquilo pode atingir a nossa vida. Onde essa palavra, onde essa lição vai falar a minha alma, ao meu coração. Não é simplesmente aprender. É muito bom aprender, todo mundo tem que aprender mesmo. Ainda mais tratando-se da Bíblia, né? E nós estamos aqui para falar e aprender a respeito da Bíblia. Mas nós precisamos também, depois de agora aprender, nós precisamos aplicar isso na nossa vida. Porque só assim nós poderíamos melhorar realmente a cada dia. Amém? E aí eu coloquei assim, né? A adoração a Baal e a Acera envolvia todo tipo de orgias e rituais odiondos. Tá certo? Me parece que esse é o texto que a revista nos traz. E aí eu coloquei assim, rituais odiondos. Né, rituais odiondos. O que é odiondos? Né, o que é odiondo? O que apresenta deformidade, que causa horror, que é repulsivo, horrível, tá certo? Esse é o significado. E até coloquei aqui uma decadência, né, horrível, que foi também, que está registrado lá em Jeremias 44, aí você lê esse texto aí com calma, tá bom? No capítulo 44 do livro de Jeremias. Tá? Aí me parece ali que a leitura, esse contexto trata-se de Judá, mas tudo relacionado à questão de escolhas. Porque na verdade quando Salomão morre, né, nós falamos na última lição, Salomão morreu, aí Roboão escolheu fazer aquela situação, enfim, ouvir os conselhos dos jovens e depois partiu-se o reinado, né? O Reino Unido, que era todas as tribos, e aí parte agora para uma realidade de 2 reinos. São situações difíceis que levou, né, os reis, o rei do Reino do Sul, Roboão, e depois o rei do Reino do Norte, Jeroboão, a tomar aí as suas medidas, e lastimável isso, e me parece que o Reino do Norte, ele se desenvolveu mais rápido na questão da idolatria, porque não tinham o templo, não tinha essa referência dos sacerdotes, então ficou mais à vontade que a idolatria chegou de uma forma muito mais rápida e mais forte sobre o povo do Reino do Norte. Enquanto ao sul ainda tinha ali o templo, tinha os levitas, né, os sacerdotes todos ali, então eles também acabam indo, né? Acabam correndo a isso, mas
Enfim, dá uma lida em Jeremias 44 então. Bom, ainda no primeiro capítulo, falando aqui do segundo ponto, a rainha perversa, nós vamos falar de Jezabel, né? E eu coloquei assim para nós meditarmos aqui nesse ponto, quais foram as suas atitudes, as atitudes de Jezabel. Então eu anotei 7, talvez você lendo mais, pesquisando mais, possa encontrar mais ações, né? Atitudes que ela teve que vai de oposto aí à vontade de Deus, é claro. Bom, então destruiu os profetas do Senhor, levou Acabe à idolatria, destruiu, ameaçou Elias de morte, tá certo? Fez com que o culto a Jeová fosse banido e substituído pelo paganismo, usou o nome de Deus em vão para condenar Nabote, né? Matou Nabote, fez, além de levar Acabe à idolatria, fez com que Acabe se vendesse. Me parece que ela era a intenção mesmo inicial dela, né? A partir do momento em que ela casa-se com Acabe, Acabe faz essa aliança e casa-se com ela, a intenção dela era realmente minar aí tudo aquilo que poderia expressar Deus de Israel, ela ia destruindo e acabando com tudo. Porque, na verdade, essa é a missão do inimigo, né? Nós vemos em João 10:10 que o inimigo vem senão somente para matar, roubar e destruir. Nós precisamos ficar atentos aí. Jesus vem para nos dar vida e vida com abundância. Maravilha. Bom, ainda falando dessa rainha perversa, no capítulo 1, eu coloquei aqui, anotei alguns comentários que diz assim: muitas mulheres pagãs casaram-se em Israel sem reconhecer o Deus que seus maridos adoravam. Elas trouxeram consigo as suas religiões, mas nenhuma foi tão determinada quanto Jezabel para fazer com que todo Israel adorasse os seus deuses. Então havia, né, como eu já disse, parece que já havia um plano, uma intenção muito forte, muito grande por detrás desse casamento, dessa aliança. Eu coloquei aqui umas fraquezas e erros, né? E depois eu coloquei lição de vida, né? E coloquei assim: será que tem lição de vida com Jezabel? Será que nós podemos aprender alguma coisa e colocar aí como lições de vida, trazendo Jezabel para um estudo? Bom, fraquezas e erros. Eliminou, né, sistematicamente os representantes de Deus em Israel, promoveu e patrocinou a adoração a Baal, acreditava que reis e rainhas podiam legalmente fazer ou ter qualquer coisa que desejassem, tá certo? Usou suas fortes convicções para fazer a sua própria vontade. Então me parece que isso não são fraquezas, na verdade são os erros, mas para ela foi o acerto, infelizmente. Mas eu coloquei, né, como eu falei, lições de vida. Né? Será que nós podemos aprender alguma coisa com Jezabel? Nós podemos aprender muitas coisas em muitos lugares, mas vamos lá, eu anotei assim: não é suficiente estar comprometido ou ser sincero. Preste bastante atenção. A questão sobre onde reside o nosso comprometimento faz uma grande diferença, tá? Não é suficiente estar comprometido ou sem ser sincero, mas na verdade é aonde que está, onde reside, onde realmente faz parte esse comprometimento da sua parte, tá bom? Essa seria a lição de vida que eu coloquei aqui, tá? Eu gosto muito da Bíblia Aplicação Pessoal, então muito dos comentários que eu leio, muita coisa do que eu falo também, eu gosto sempre de trazer ali alguma coisa, porque essa Bíblia eu acho muito interessante, como eu já falei, nós precisamos aprender, estar na escola dominical aprendendo, mas fazendo sempre uma reflexão para nós e a cada dia melhorar um pouco mais. Nesse curto período que eu comecei a fazer esses vídeos e colocar aqui para a gente meditar, Deus já tem falado comigo. Eu já tenho me centrado em algumas coisas, onde eu vejo que eu estou errando, olha só, e Deus me faz lembrar da aula em um ponto e outro. Isso é
Maravilhoso. Meus irmãos, síntese do tópico 1, então, diz assim: Deus é rico em misericórdia, porém, pode ser impiedoso contra aqueles que perseveram em se manter na prática do mal. Olha, eu achei interessante essa síntese, porque colocou o perseverar, né? Esse verbo perseverar numa situação negativa. Nós temos que estar sempre pontuando as coisas positivas. Então, quanto a perseverar, nós entendemos a síntese, que é a síntese do tópico 1, mas eu quero trazer aqui a questão da perseverança e trazer 3 versículos para a gente meditar, que está em Mateus 24:13, que diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Em Atos 2:42, que está assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E também Marcos 13:13, que nos diz assim: e sereis odiados por todos, por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Amém, muito bem. Então agora capítulo 2, Elias prevê a grande seca. Nós vamos falar aqui dessa situação, nítido para nós todos, que está lá em 1 Reis, capítulo 17, o verso de número 1. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Muito bem, nós conhecemos a história, sabemos que ficaram ali 3 anos e meio sem uma gota cair do céu, orvalho, houve seca, houve fome na terra, horrível, e Deus tratando com Acabe, mesmo assim ele não arredou ali o seu pé da idolatria, do seu mau comportamento. Interessante que eu fui pesquisar, uma pesquisa breve aqui a respeito de Baal, e olha que eu encontrei. Era muito temido na cultura cananita, porque representava o deus da tempestade, o qual, quando estava satisfeito, cuidava das colheitas e da terra. Porém, se estivesse zangado, não enviava as chuvas. Que interessante. Então quer dizer que para eles era porque Baal estava zangado. Não era porque foi Elias que falou, mas na verdade ele disse bem em alto e bom som e profetizou segundo a minha palavra. E depois nós vamos ver mais à frente que quando ele fala, a chuva volta, né? Quando ele fala, tem outro momento que é o fechamento dessa tratativa de Deus com Acabe e todo o seu povo. É depois que ele fala também, que ele ora, enfim. Então, eu achei interessante que coisa, em uma situação onde o rei estava ali adorando, servindo, adorando, se prostrando, erguendo altares, bosques, se vendendo a esse Deus, e que ele representava aquilo ao contrário do que estava acontecendo. Então, ele era muito temido e ele representava o Deus da tempestade, ou seja, cadê esse Deus nesse momento? Colocou em xeque, né? Colocou em xeque ali a sua cultura, o seu poder, né? Vamos dizer assim, e ele talvez ele não estivesse satisfeito. Mas também nós vamos ver isso lá no Monte Carmelo com Elias, onde o desafio é feito. E eu acho bem interessante, nós não vamos passar por aí nessa lição. Acho bem interessante que até o pó foi consumido. Até o pó, né? Então é uma coisa muito assim profunda que Deus faz no coração do povo, no coração daqueles que estavam vivendo aquela situação. Tá certo? Bom, e aí aqui me parece que é uma anotação da revista, está dizendo assim: em uma nação onde era exigido por lei cuidar dos seus profetas, é irônico que Deus tenha recorrido a corvos, né? Pássaros imundos, e a uma viúva, para uma estrangeira do território de Jezabel, para cuidar de Elias. Olha só
Que interessante. Na intervenção divina, Elias precisou ficar aí em uma caverna durante um tempo. Ele foi alimentado por corvos 2 vezes ao dia, bebia água do ribeiro. Quando secou o ribeiro, ele vai para uma outra região. Qual é essa região? A região da Fenícia, onde está lá a cidade da onde veio Jezabel. Olha que interessante. E uma coisa, né, que mesmo lá, ele não encontrou aí tanta fartura. Ele encontra uma viúva lá que estava prestes a morrer. Mas vamos em frente aqui. Outro comentário que eu gostei bastante, coloquei. O Reino do Norte não teve sequer um monarca fiel ao longo da sua história. Tá? Então o Reino do Norte, ele iniciou-se ali na partida onde o reino foi dividido, na morte de Salomão, e foi 209 anos é o período em que ele durou. E depois a Síria vem e sobrepõe o povo. Então, todo esse tempo, em 209 anos, todos os reis foram maus reis, não foram bons reis, nenhum deles temerá ao Senhor. Todos os seus governantes foram maus e levaram o povo a adorar deuses pagãos. Existiam poucos sacerdotes da tribo de Levi, a maioria foi para Judá, né? E os líderes religiosos indicados pelo rei de Israel eram corruptos e ineficáveis. Bom, capítulo 2, o preço da obediência a Deus. O preço da obediência a Deus. Muito bem. Olha como é que diz a revista. O episódio da seca em Israel demonstra que todo homem e mulher de Deus precisam ter fé e coragem para enfrentar os resultados de sua obediência ao Senhor. Tá certo? Qual foi o resultado da obediência ao Senhor para Elias? Foi ser alimentado por pássaro e depois ser alimentado por uma viúva. Ser alimentado por um pássaro imundo, para ele, foi algo que realmente acredito que ele não esperava por isso, sendo um profeta do Senhor. Talvez haveria uma outra maneira de ser servido, ou talvez até que ele esperava que fosse servido, né, de forma como o cuidados do Senhor para com ele. E depois com uma viúva que não fazia parte nem do povo de Israel, e sim de uma nação que vivia ao redor ali. Não foi, acredito que não foi por nenhuma das vias que ele imaginou que fosse. Assim é na nossa vida, não é? Deus faz coisas que nós não esperamos que aconteça, mas Deus sempre mostra o seu cuidado através de coisas inesperadas mesmo. Isso é uma bênção. Quando é assim, meus irmãos, é coisa de Deus. Nós precisamos estar atentos a esses detalhes. E me parece que isso não é um detalhe qualquer. É uma questão da sobrevivência da pessoa. Então, que a nossa sobrevivência esteja aos cuidados de Deus. Amém? E eu coloquei assim, consequências, né? Consequências se pecar e desobedecer, e consequências se santificar e obedecer. Aí eu coloquei uma pergunta: as consequências de santificar e obedecer são somente boas? Porque é natural, não é? Se você faz uma coisa boa, se você está servindo a Deus, se você está fazendo aquilo que Deus vai se agradar e está buscando ao Senhor, é óbvio que, poxa, afinal de contas, estou indo bem, estou fazendo tudo certo, estou buscando, estou orando, e você pensa, pô, minha retribuição vai ser legal, mas aí de repente vem, na verdade, a perseguição, tá certo? É melhor você ser perseguido, né? Ser perseguido e fazer o correto, do que não ser perseguido, mas o seu destino ser o inferno, tá certo? O seu destino ser o inferno, porque essa consequência você não consegue mudar também, tá certo? Mas Jesus, a tempo de vida, Jesus pode mudar todo o cativeiro, curar toda a doença, tá certo? Se for da vontade dele, tudo é possível. Então, podem parecer, né? Bom, isso aqui eu já anotei. Muito bem, já falamos, e eu separei até a respeito da questão de obedecer e tudo. Eu achei uma passagem interessante aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 15, o verso 22,
que nos diz assim: porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Amém, meus queridos? Então vamos meditando nisso aí. Tá certo. Muito bem, aqui no capítulo 2 ainda, Deus sempre cuida dos seus, né? O outro ponto, tá certo? Aqui falaremos a respeito da viúva de Sarepta, né? Em 1 Reis 17, do 8 ao 23 aqui. Então, depois de ser alimentado por corvos, Elias vai para outra terra, a terra de Sidom, tá certo? A terra de Sidom. Ele foi para a terra de Jezabel, você está entendendo isso? Ele foi para a terra que Jezabel veio, ele foi passar lá um período, claro que levado ao Senhor, tá? Não foi porque ele simplesmente quis, mas foi porque era providência do Senhor. E o texto vai trazer desse ponto assim: o Senhor é o pai dos órfãos e juiz das viúvas. Deus se fez conhecido através daquela viúva naquela casa, e isso é bênção. O Salmo 68, 4 ao 6 está na nossa lição, quero fazer menção, olha só: cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que vai montado sobre os céus, pois o seu nome é Senhor, exultai diante dele. Olha que maravilha! Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Muito bem. E ainda o Salmo 146, 9, que diz: o Senhor guarda os estrangeiros, sustém o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Meus irmãos, nós precisamos constantemente estar diante da palavra de Deus, lendo, buscando, meditando. Hoje mesmo estávamos na reunião de obreiros e o pastor pregando falou, não é simplesmente ler, nós temos que meditar. O meditar é o digerir a palavra de uma forma em que o Espírito Santo vai te alimentar realmente. Alimentar da palavra não é simplesmente ler, é meditar, ler e meditar. Em oração, ler e meditar. Tudo faz parte, não é? Muito bem, vamos mais um pouquinho então. Deus sempre cuida dos seus. Aos olhos naturais, Elias não estava onde havia seca, e mesmo assim não tem o que se comer. Olha só. Olha, mas você está indo para aquele lugar, lá não tem o que comer também. Está reclamando daqui, agora você vai para lá. Qual será a sua situação? Mas mesmo que não havia seca, a miséria se fazia presente. Lá naquele local, naquela região, não havia a seca da chuva, a restrição da chuva sobre Israel, como estava profetizado através de Elias. Mas lá encontra-se também a miséria. Então, aos olhos dos homens, em qualquer lugar estariam sem provisões, tá certo? Mas onde existe um homem de Deus, o Senhor faz o milagre. O Senhor faz o milagre. Que sejamos todos homens e mulheres de Deus. Amém? A todos vocês que me ouvem. Síntese do tópico 2, então: o Senhor sempre cuida de seus filhos, não importa quão difícil seja o caminho. Deus suprirá todas as suas necessidades. Capítulo 3, um coração endurecido. Nós vamos falar agora de Acabe, né? Acabe é uma vida aí terrível, né? É o nosso assunto. Então a revista fala assim: a total falta de discernimento espiritual. Discernimento espiritual. Nós não podemos simplesmente estar fazendo parte do corpo, nós não podemos simplesmente participar do grupo na igreja, dizer que somos lá da igreja. Nós precisamos ser igreja, nós precisamos ser espirituais, nós precisamos buscar o discernimento espiritual para perceber o que Deus está fazendo. É o texto da revista. Mas aí diz, como a aplicação que eu coloquei, não, mas diz assim: a total falta de discernimento espiritual para perceber o que Deus estava fazendo através de Elias, e a impossibilidade de se arrepender, mesmo com todas as evidências, olha só,
de que ele era culpado de todos os males que estavam acontecendo, fizeram com que consequências ainda mais graves viessem sobre a nação. E a respeito de Acabe, eu anotei aqui, olha só, pode parecer agradável, não é? Ter alguém que nos encoraje a fazer qualquer coisa que quisermos. Assim era a situação de Acabe. Ele tinha Jezabel para instigar ele a fazer, a encorajar a ele. Ele só era covarde, ele não era suficiente rei para poder olhar a Escritura e servir a Deus. Mas para fazer a vontade da carne ele era muito valente. Mas para se dedicar a Deus ele não queria saber de fazer. Porque tinha que enfrentar uma série de coisas. E uma delas, a maior delas, era a própria esposa. Então, até a você que me ouve e tá para resolver essa questão, se você está se engraçando com alguma Jezabel por aí, você toma cuidado. Moça, moço, busque aquele que tem a mesma convicção que a sua, porque senão vai ser caminho de morte e não caminho de bênção. Tá certo? O casamento na vida do homem tem que ser um caminho de bênção. Porque Deus quer que, através do casamento, a instituição de uma família seja bênção, tanto para o homem quanto para a mulher. Cada um tem ali os seus atributos e isso é importantíssimo você ter essa ciência. Porque lá na frente existe um probleminha que você vai dizer, eu pensei que ia acabar convertendo ela. Não, você não converte ninguém, a moça não converte ninguém, o moço não converte ninguém, quem converte é o Espírito Santo. Mas para você que é convertido, com certeza Deus tem a convertida lá. E para você que é convertida, com certeza Deus tem o convertido lá para você se juntar. Não faça essa escolha errada não, né? Porque na hora que as consequências vêm aí, a gente lembra que foi avisado. Deus nos faz lembrar o que a gente foi avisado. É complicado você ter que encarar, tá certo? E depois lidar com isso lá na frente. Então, o que a respeito de Acabe a gente encontrou aqui um comentário. Pode parecer agradável ter alguém que nos encoraje a fazer qualquer coisa que quisermos, olha só, porque é difícil aceitar o conselho que é contrário aos nossos desejos, tá certo? Porém, as nossas decisões devem ser baseadas na qualidade do conselho, não em sua atratividade ou na opinião da maioria de nossos companheiros. Tem isso também. Deus nos encoraja a seguir as orientações de conselheiros sábios, mas como podemos testar o conselho que recebemos? Não temos como testar. Eu vou testar esse conselho, se não der certo, eu testo aquele outro. Não dá. Isso é um momento de muita atitude sua, você vai ter que responder por isso, tá certo? E não tem como, não tem uma senha, não tem nada que você consiga fazer para burlar isso. Você vai ter que encarar. E a vida é assim, feita de escolhas e consequências. A orientação que concorda com os princípios contidos na palavra de Deus é confiável. Devemos sempre separar o conselho dos nossos próprios desejos. Olha aí. Nossos próprios desejos. Da opinião da maioria ou de qualquer coisa que pareça melhor em nossa perspectiva limitada. Preste bastante atenção. E pesá-lo à luz dos mandamentos de Deus. Ele nunca nos levará a fazer o que proibiu em sua palavra. Óbvio. Mesmo em relação aos princípios. Diferentemente de Acabe, devemos confiar nos conselheiros retos e ter a coragem de nos posicionar contra aqueles que desejam que façamos o contrário. Tá certo? Fica aí essa dica para nós a respeito de Acabe. E ainda um coração endurecido, duas fraquezas de Acabe. Foi o rei mais ímpio de Israel e casou-se com Jezabel, mulher pagã, e permitiu que essa promovesse a adoração de Baal. Suas fraquezas e duas lições de vida eu separei aqui. Então a escolha de um cônjuge terá um efeito significativo na vida física, espiritual e emocionalmente. Tome cuidado. E outra lição de vida de Acabe: o egoísmo, se não for reprimido, pode levar a um grande mal. Veja, esse mal é para a vida. Cuidado.
Coloque Deus à frente das suas escolhas. Amém? Na questão onde eu encontrei, né, nós sabemos que tem na revista o Conheça Mais, aquele quadrinho, achei interessante falar um pouquinho de Elias, né, a semelhança de Melquisedeque, né? Elias aparece no texto bíblico sem qualquer menção a pai, mãe ou árvore genealógica, sem qualquer menção concernente à sua chamada ou passado. Olha só, Elias emerge subitamente da cidade de Tisbe, de Gileade, com a missão de enfrentar a corrente do baalismo fenício, que ameaçava varrer completamente a religião javista, tá certo? A religião javista, ou seja, o culto a Yahvé, do Reino do Norte. O nome de Elias significava Yahvé é Deus, mesmo que ele fosse designado como profeta. A expressão que se emprega com mais frequência para descrevê-lo é a de homem de Deus. Eu até, meus irmãos, coloquei aqui e separei na minha Bíblia para ler aqui algo interessante. Como eu já disse, eu gosto de estudar através da Bíblia a aplicação pessoal, e tem os pontos fortes e êxitos, né? E também tem lição de vidas, fraquezas e erros dos personagens. Então, rapidamente para ler aqui, olha só, Elias, os seus pontos fortes, né? Foi o mais famoso e dramático dos profetas de Israel, predisse o início e o fim de uma seca de 3 anos e meio, foi usado por Deus para ressuscitar uma criança, representou Deus em uma demonstração contra os sacerdotes de Baal e Acera, apareceu com Moisés e Jesus no episódio da transfiguração no Novo Testamento. Pontos fortes e êxitos esses daqui. E agora, lições de vida, olha só. Nunca estamos mais próximos da derrota do que nos momentos da maior vitória. Nunca estamos tão sós quando podemos pensar ou nos sentir. Deus está sempre presente em nossa vida. Deus fala mais frequentemente com sussurros persistentes do que com gritos. Amém? Não é uma referência a nós pentecostais, não, tá? Não tem nada a ver com isso. É uma referência com relação à tranquilidade onde Deus fala nos detalhes e Deus fala no nosso interior. Amém? Maravilha, muito bem. Então, no capítulo 3 ainda, a sequidão espiritual do rei. Diz assim: sempre que alguém se torna um contumaz pecador, de modo a não mais discernir os intentos do próprio coração, como aconteceu a Acabe, algo muito grave acontece, a sequidão espiritual. O pior, esse é o texto da revista, o pior é que não somente o apóstata sofre as consequências disso, mas todas as pessoas que dependem dele. Olha aí, como é que acarreta coisas más aqueles que não observam os princípios de Deus, né? Nós estamos falando aqui de escolhas de conselhos, nós estamos falando de muitas coisas aqui, nós precisamos ficar ligados nisso. Então, traçando uma comparação, eu achei aqui no livro, tá? O livro de apoio, indico aos irmãos que comprem, né? O livro de apoio, a revista, tá? Eu tenho aqui o livro de apoio e a revista, é muito importante, ainda mais você, professor, adquirir, não só fisicamente, também tem no digital que você compra pela CPAD a revista, e é bem prático, é bem interessante, tá? Buscar isso, pesquisar isso daí. É uma ferramenta e tanto para você que é professor. E até que não seja professor. Mas enfim, então traçando aí, no texto ele colocou assim, traçando uma comparação entre Elias e Natã, e a comparação entre Acabe e Davi, né? Elias foi direto e claramente ao assunto, expondo a situação de maneira grave. Ele não fez rodeios. A Natã foi menos contundente, né? Criou uma situação até chegar ao ponto, nós sabemos lá do caso de Betseba. E aí, traçando a comparação entre Acabe e Davi, né? Davi, um homem segundo o coração de Deus, rendeu-se em completo arrependimento e obediência ao Senhor. Então, a diferença de Acabe e Davi. Davi se arrepende, porém Acabe, ele o quê? Endureceu-se ainda mais e o seu pecado só aumentou, né? Nos dois profetas, Eli e Natã, estão presentes em grande dose de coragem para enfrentar o poder real, com consequências concretas de morrer por causa das mensagens que o Senhor mandou que eles entregassem. Isso é importantíssimo destacar para a vida do profeta. Profeta de Deus, né? Porque aquele que não é profeta de Deus,
que é como tido o profeta palaciano, vai falar somente aquilo que o rei quer ouvir, tá certo? Bom é sermos profetas de Deus, independente de onde você esteja e para quem você esteja falando, fale aquilo que Deus colocar no seu coração de forma firme, não temendo aí, cocheando entre dois pensamentos, tá certo? Ou você entrega aquilo que Deus colocou na sua mente e no coração para entregar, ou você é melhor não falar nada, porque vai falar da sua própria carne, do seu próprio ventre, você vai ter um problema seríssimo, espiritualmente falando, e com certeza isso vai refletir na sua vida material também. Então, seguindo o plano de Deus, sempre, a vontade do Senhor acima de tudo. Sente-se do tópico 3, estamos acabando. A seca espiritual nos sobrevém quando atingimos o ápice da falta de comunhão com Deus. Muito bem, para a conclusão, meus irmãos, até agradecer você que chegou até aqui comigo, se inscreve aí no canal, deixa o like, ajuda bastante para esse vídeo ficar com mais indicações através do YouTube, ele indica mais esse vídeo. Gostaria de falar a respeito de uma pessoa que na lição o escritor não quis não falar, que talvez não houve tempo para isso, enfim, mas Obadias, tá certo? Obadias que era o mordomo, né, de Acabe. Obadias, ele foi o mordomo, temia ao Senhor, protegeu os profetas e sustentou os profetas. 100, de 50 em 50, ele separou em caverna e sustentou esses homens, tá certo? Então, a referência e a história dele, né, está em 1 Reis 18. Você deu uma lida aí, só no 3 e 4 diz assim: Acabe chamou a Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor. E aí ele explica essa história toda, não vamos ler aqui para encurtar aí o vídeo, mas Obadias é uma pessoa também que se destaca nessa história toda, que nós possamos ser Obadias. E detalhe, esse Obadias não é o que escreveu o livro, tá joia? No livro de Paul Gardner, quando fala o livro Quem é Quem, de Paul Gardner, diz claramente que esse Obadias não é aquele que escreveu o livro, tá certo? E é muito interessante, né, nós procurarmos ser aí Obadias na nossa vida, né? Sermos como Obadias, mesmo que vivendo em meio aí a pessoas que não exaltam, que não louvam o Senhor, nós possamos continuar com a nossa vida estabelecendo altares ao Senhor Deus. Amém? Só tenho a agradecer a você que me acompanhou aqui então, fechamos por aqui a lição 3, que Deus abençoe vocês, aos professores que aqui estão, Deus abençoe, que essa aula possa ser uma aula que venha a te ajudar, né? E aos alunos, você que me assistiu, muitíssimo obrigado, que Deus te abençoe, e se Deus quiser aqui na semana que vem estaremos nessa plataforma aqui do YouTube, trazendo mais um vídeo e mais aqui um jeito de pensar, né? Diferente. Tem tantas pessoas aí fazendo vídeo, mas nós estamos aqui também, Deus colocou isso no coração e estamos aqui fazendo. Amém? Deus abençoe e até a próxima. Amém.